Bom dia, meus amados irmãos. Bom dia. Som. Eu espero que o som esteja legal, porque eu vou precisar muito dele hoje. Irmãos, hoje tem bastante visitante, né? Então, aconteceu um negócio esses dias, né? Que é um assunto muito chato, que saiu nas mídias, e é o caso do pastor Ed René Kivitz. E esse pastor, ele defende a agenda LGBT e etc, né, que tem um monte de coisas. Ele é um pastor de linha de esquerda, né, pelo jeito, e ele trouxe isso para dentro da igreja. E ontem, por exemplo, eu passei muita raiva, né, quando eu vi o vídeo dele, porque ele foi desligado, né, do meio batista, deixou de ser um pastor pertencente da nossa ordem mesmo. Isso é uma tristeza muito grande. Mas aí ele pegou e falou várias coisas como se nós estivéssemos errados, né? Como se a igreja batista e os irmãos que da ordem dos pastores estivessem fazendo uma injustiça, como se ele fosse o bonzinho que quer ser inclusivista e nós fôssemos os preconceituosos, os que discriminam, né? E na carne eu gostaria de dar uma boa resposta, mas eu não vou fazer isso. Então, para tentar me conter por questões emocionais, etc., eu vou só ler a Bíblia, os versículos da Bíblia, não mais que isso. E então vai ser uma aula um pouco chata, mas ela é necessária. Por que ela é necessária? Qual que é a minha preocupação? O que me incomodou tanto? É ver pessoas que eu conheço que são crentes da Igreja Batista defenderam esse pastor. Isso me machuca, porque a gente faz um esforço para poder ensinar a verdade, e eu já falo há muito tempo que as pessoas compram as coisas, né? Porque o cara é loiro, do olho azul, porque o cara se veste bem. Eu falo isso, eu falei e eu continuo falando. É verdade, porque o cara estudou, fala um português excelente, tem diplomas, e as pessoas compram como se fosse verdade. Aí a gente aqui, pastorzinho lá dos rincões, né, da zona sul de São Paulo, as pessoas não ouvem. Mesmo que ninguém ouça, mesmo que não tenha audiência, eu como ministro do Evangelho tenho a obrigação de defender a fé evangélica, tá? Então eu vou ler a Bíblia, não vou atacar ninguém, eu vou só ler a Bíblia, e aí os irmãos que vão ver as bases bíblicas da doutrina cristã, o que a igreja segue. Aqui não é mais agora uma aula de teologia, essa aula vai ser de doutrina, de dogma. Dogma não se discute, não se interpreta, se obedece. São as regras da igreja. Essa aula vai se chamar As Regras da Igreja. Eu não concordo. Se você não concorda, você pode procurar uma igreja que você se sinta melhor. Mas dentro de uma igreja legitimamente cristã, legitimamente batista, ela segue a Bíblia. E então as regras são essas aqui, que são os versículos da Bíblia, que eu vou ler para os irmãos. Então meu intuito é esse, de que alcance alguém de alguma igreja que por um acaso se sente, como assim? O que está acontecendo? Então, a Bíblia diz isso aqui. Faz 2000 anos e passaram diversos gênios, diversos teólogos, e ninguém falou nada no sentido de aceitar as relações homoafetivas. Mas chegou numa época da humanidade que as igrejas estão se voltando, não é só essa igreja dele, não é o primeiro caso aqui na Convenção Batista, tem casos na igreja anglicana, por aí. A igreja católica ainda deu uma relutada e não entrou com isso, mas também tem gente lá em todas as partes tentando trazer para dentro das igrejas, né, a liberação das práticas
homoafetivas, né? Então vai chegar uma época que nós, que não somos, né, concordes com essas práticas no meio religioso, nós que seguimos a Bíblia como ela foi escrita, nós vamos ser jogados de escanteio, não só pela sociedade, mas pelo novo tipo de crente que diz que pode adorar a Deus e fazer todas as coisas que a Bíblia sempre disse que não podia. De repente agora vai poder, né? Então vamos ler a Bíblia. Mas eu vou ler esse versículo. Eu vou ler os versículos, tá? Então eu vou só me limitar a ler os versículos e que Deus os abençoe. Então, Tiago 1:26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Eu não vou ficar interpretando, não vou ficar explicando, tá? Tiago 1:27. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Às vezes as pessoas criticam a questão da religião, mas a Bíblia está falando a religião pura e imaculada para com Deus e Pai. Vou ler de novo. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Jeremias 31, do 31 ao 34. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então aqui foi Jeremias 31, do 31 ao 34. Gálatas 5, do 19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, do 24 ao 25. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. A palavra concupiscência quer dizer desejo. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Efésios 4, do 17 ao 24. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido
todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Carta de Judas, capítulo 1, versículo 23. E salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 2 até o versículo 4, diz assim: para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias, e acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. 1 Coríntios 6, do 15 até o 20. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os fareis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugi da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aqui não tem espaço para o meu corpo, minhas regras, né? Não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 17 ao 19, do verso 17 ao 19, diz assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. 1 Coríntios 11, 14. Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido? 1 Coríntios 10, do 23 ao 24. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm.
Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. 1 Coríntios 6, 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Tiago capítulo 2, verso 12. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. 1 Coríntios capítulo 9, verso 21. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Romanos capítulo 3, 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 3, verso 27. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Então, aqui a gente viu os versículos que falam de lei no Novo Testamento, tá? Só para a gente saber que a gente não está desgovernado, que não tem nenhuma lei, nenhuma regra, tá? Continuando. 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 20 ao 22. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios salvar alguns. Então, esse foi 1 Coríntios, capítulo 9, do verso 20 ao 22. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 27. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. 1 Coríntios, capítulo 10, do 31 até o 32. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem para os judeus, nem para os gregos, nem à igreja de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, do 5 até o 12. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos forniquemos, como alguns deles fizeram,
e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. 1 Coríntios 8:2. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. 1 Coríntios 13, capítulo 13, versículo 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. 1 Coríntios 8:13. Por isso, se a comida escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. 1 Coríntios 9:27. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Esses textos, eu fiz de cabeça, então às vezes pode ser que eu repeti, como eu já vi que eu repeti algum versículo aqui, eu fui juntando eles, procurando ali no computador e colocando aqui, tá? 1 Coríntios 7, do 12 ao 13. Mas aos outros digo eu, não o Senhor: se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. 1 Coríntios 7, do 15 ao 16. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Agora é Jeremias 23, do 14 até o 32. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda: cometem adultérios e andam com falsidade, e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os seus moradores como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer losna, e lhes farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Fazem-vos desvanecer, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e ouviu, eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo, não lhes falei, contudo eles profetizaram. Mas, se estivessem estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras,
e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que só profetizam do engano do seu coração? Os quais cuidam em fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos e que cada um conta ao seu próximo, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem e dizem: ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os que contam e fazem errar o meu povo com suas mentiras e com suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Ezequiel 11:19. Alguém pode me trazer um copo de água, por favor? Ezequiel capítulo 11, verso 19. E lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Ezequiel 36, 26. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. 2 Coríntios 3, 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. Eu vou ler de novo aqui, porque esse homem, né, ele falou que tem que fazer novas cartas, né, atualizadas, mas a Bíblia, ela disse que nós já somos a carta, né? Então eu vou ler de novo, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Deuteronômio 30, versículo 6. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Mateus 19, 12. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Então, esse texto aqui, ele fala essa resposta de Jesus, né, sobre essa questão de homens, por exemplo, que não têm relacionamento sexual com mulher. E ele fala então que existem homens que nasceram assim, existem homens que foram feitos assim para não ter relacionamento com mulher, através de outros homens. Por exemplo, tem aquele episódio que eu não anotei aqui, de Filipe e o eunuco. Deus transportou, né,
Hoje em dia a gente chamaria de teletransporte. Filipe de repente apareceu num lugar e ele encontrou com um homem eunuco e ele pregou para esse eunuco. E talvez alguém vai comparar esse eunuco a um travesti, né? Uma pessoa que, por ser feito eunuco, ela tinha trejeitos, né, femininos e etc. E aqui a Bíblia fala que existem pessoas que então sofrem essa influência dos outros homens até contra a vontade delas e se tornam eunucos. E Jesus vai falar que há pessoas como Paulo, por exemplo, que resolveram, né, não casar, resolveram fazer a si mesmos eunucos para cuidar apenas do reino de Deus, né? Então Jesus fala que quem pode receber isso, receba. Então, se a pessoa não gosta de mulher, fique sendo eunuco, né? Não, a Bíblia não proíbe isso. Se você não tem afinidade com o sexo oposto, fique sem se relacionar com ninguém. Essa é a orientação aqui saindo da própria boca de Jesus, aqui a gente vê nesse texto. Eunucos, pessoas que se fizeram eunucos pelo reino de Deus, mas não vai fazer as coisas erradas, né? Então a Bíblia deixa essa opção. Não tem afinidade, não gosto de mulher, pastor. Ótimo, então não se case com mulher, fica sendo uma pessoa que guarda o celibato, cuida das coisas de Deus, é melhor assim. Mas não vai fazer se relacionar com um homem como se você fosse mulher, ou se o outro homem fosse mulher. Mateus 10, 34 a 36. Não conteis que eu vim trazer a paz à terra. Isso é Jesus falando. Não vim trazer paz, mas a espada. Porque eu vim por dissensão do homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra a sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Então, não vou explicar isso, tem muitas pregações sobre isso, os irmãos vão entendendo com o tempo. Mateus 10, 37 a 39. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Eu coloquei esse versículo, acho que eu vou ter que fazer alguma pequena explicação. Esse versículo, ele fala o seguinte, que existe uma hierarquia no amor. A Bíblia fala, primeiro, resumiu a lei, Jesus resumiu a lei, né, de Deus lá no Antigo Testamento, toda a lei, os 10 mandamentos, todo o restante da lei, em dois versículos que falam: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a si mesmo. E aí as pessoas às vezes querem fazer com que a lei seja a lei do amor absoluto, e que em nome do amor você pode e você deve fazer determinadas coisas. Obrigado. E então, por exemplo, você não pode excluir a pessoa do convívio da igreja. Por amor, nós temos que amar, nós temos que perdoar, nós não podemos julgar, né? E aqui fala que esse amor que a gente tem que ter uns pelos outros, ele está debaixo, em questão de importância, do amor de Deus. Então, primeiro a Deus. Então, se alguém ama o pai ou a mãe ao ponto de pecar contra Deus, em nome desse amor do pai ou da mãe, ele é indigno de Deus, indigno de Jesus. Se alguém ama o filho ou a filha mais do que a Jesus e peca por isso contra Jesus, ele é indigno de Jesus. Se alguém
né, não toma a sua cruz e segue, ele não é digno, e por aí vai. E vai ter mais versículos, por exemplo, 1 Timóteo 5:8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Então a pessoa às vezes quer ser religiosa, e a religião vem abaixo do amor que ela tem que ter com seus familiares. Então, primeiro, acima da igreja, acima da religião, o amor aos seus familiares. Aqui está falando, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel, pior que o descrente. Então, o filho que não obedece o pai e a mãe, que não cuida do pai e da mãe na velhice, ele quer ser um crente, quer ser um pastor, quer ser um diácono, quer ser ministro de louvor, essa pessoa está desqualificada até para ser membro da igreja, negou a fé e é pior que o descrente. Mas acima disso tem um amor a Deus. Então, se em nome do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua irmã, do seu filho, da sua filha, você tiver que deixar Deus, aí também não. Então a ordem é Deus, família, igreja. A gente vai organizando as coisas assim. Então, né, teve um versículo que eu li aqui, não sei se os irmãos perceberam. Olha, você tem marido não crente, ele quer te abandonar por causa, eu vou traduzir, tá, o contexto, o que eu imagino que seja, vamos colocar assim. Olha, mulher, se você não abandonar Jesus, eu vou embora. Aí a Bíblia fala, então deixa ele ir. Ele está criando um divórcio, você vai ficar divorciada, mas você não vai abandonar Jesus. Se ele continua com você sabendo que você é crente, você vai continuar casada com ele. Se ele aceita a sua fé, você vai continuar casada com ele. Agora, deixar Jesus por causa do amor a esse homem, não. Não. 2 Timóteo capítulo 4, verso 3. Porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, né? Conforme suas próprias vontades, seus próprios desejos, né? Tito capítulo 1, verso 9. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. 1 Timóteo 1, capítulo 1, versículo 10. Para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, e para o que for contrário à sã doutrina. Então está falando a respeito da lei, né? Tito capítulo 1, verso 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Tito capítulo 2, versos do 11 ao 14. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Tito capítulo 3, verso 10 a 11. Ao homem herege
depois de uma ou outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. 1 Coríntios capítulo 5, verso 11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. 2 João, do capítulo 1, do 9 ao 11. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, que é cumprimentar, né? Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 23 e 24. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. 1 Coríntios 6, 18. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Deuteronômio 13, de 1 a 5. Aqui eu vou entrar numa doutrina para reconhecer e saber lidar com o falso profeta. Faz tempo que eu penso em falar isso na igreja, então eu vou aproveitar para ler isto. Então, é Deuteronômio 13, de 1 a 5. Daqui para frente vai parecer que a gente está trabalhando com ensinamentos meio que pentecostais. Vocês vão reconhecer que é meio coisas para lidar com o sobrenatural aqui. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamos, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Então eu vou explicar esse comecinho aqui. Quando um profeta, ele chega, ele faz um milagre, e o milagre é verdadeiro, mas esse profeta logo em seguida, ele fala, viu, beleza, Deus está comigo, agora vamos seguir por essa doutrina aqui, que é uma doutrina diferente da de Deus, que é contra os mandamentos de Deus, que é adorar outros deuses. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração, com toda a vossa alma. Ou seja, Deus permitiu que acontecesse essa situação de ter uma pessoa que manifesta o sobrenatural, que realiza o milagre, mas essa pessoa quer te enganar. Deus permitiu que aquele sinal realmente acontecesse,
mas ele vem com ensinamento mentiroso, e é um teste que Deus permite que venha sobre você para ver se você está de fato com Deus. Então isso aqui que eu estou lendo está em Deuteronômio, capítulo 13, do versículo 1 até o 5. Então eu vou repetir aquilo que eu já falei uma outra vez. Não é porque tem sinal, tem maravilha, parece que tem unção, que é para você sair seguindo. O cara falou tudo o que acontece na minha vida. Ele pode ser um adivinho, do mesmo jeito que existe a profecia, né? A revelação, existe a adivinhação. O que diferencia uma da outra é que uma é dada por Deus e a outra é dada pelo diabo. Mas as pessoas têm falta de conhecimento de Bíblia, e aí a pessoa revela as coisas e a pessoa vai achando que é de Deus só porque está revelando. Ou a pessoa cura e acha que é de Deus só porque está curando. Ou a pessoa faz algum outro tipo de sinal, faz aparecer umas coisas coloridas no meio do ambiente ali, faz aparecer uns relâmpagos, uns negócios, umas coisas extravagantes, e a pessoa acha que é de Deus. Faz sair um óleo da mão sem ter óleo nenhum, faz sair sangue do olho, e a pessoa acha que é de Deus. Mas a Bíblia está falando nesse texto aqui que se acontecer um milagre, mas a pessoa pregar contra as palavras de Deus, não é para ouvir essa pessoa, mesmo que ela pareça ser muito santa, muito espiritual, não é para seguir. Então, continuando: após o vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus, para andares nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. Deuteronômio 18, 20 ao 22, também trata de questões como essa. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, essa é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou aquele profeta, não tenhas temor dele. Então vamos aqui nessas regras de trás para frente. Primeira coisa, a pessoa falou, né? A pessoa ofereceu um milagre. O milagre aconteceu? Opa, pode ser que seja de Deus. Qual que é a segunda coisa para se notar? Está falando as coisas de Deus? Ok, vamos seguir. Essa era a orientação lá no Antigo Testamento. Vejam bem, eu estou falando de antes da Bíblia ser fechada, né? Agora, depois que a Bíblia é fechada, existe a regra de você seguir a Bíblia, certo? Não vai sair seguindo revelação qualquer. Mas, naquela época, estamos aqui em Deuteronômio, lei de Moisés, a pessoa falou, não cumpriu, não teve o milagre, não é de Deus. Teve o milagre, teve o milagre, qual que é o próximo passo para se analisar? Está pregando a palavra de Deus conforme a lei? Tá, então beleza. 2 testes. 1 Coríntios 14, do 26 ao 33. Que fareis, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3. E por sua vez, e haja intérprete.
Então aqui o ensinamento da Bíblia, apesar de eu ser batista, eu tenho que respeitar a Bíblia. A minha tradição é nem fala em língua, né? Ensinamento da Igreja Batista. Mas o que a Bíblia diz? Porque a Igreja Batista segue a Bíblia, né? Então a gente fecha o círculo. Olha, não está falando aqui para proibir, só está falando aqui que tem que ter interpretação. Se você quer falar em língua, você fala, mas se você interpreta, não, eu não tenho intérprete, então não é para falar, não sou eu que estou proibindo. Vamos ler de novo? Porém o profeta que tiver a presunção, 1 Coríntios 14, do 26 ao 33, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E, se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez, ou seja, um de cada vez, e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Isso aqui eu interpreto que é aquela oração silenciosa, não é para você falar em voz alta. Você fica falando ali baixinho, você e Deus. É você e Deus. Quer falar em língua? Não está proibido você falar em língua no meio do povo de Deus. Fica lá você e Deus. Agora, você quer ir lá, levantar lá, ir lá na frente e começar blá 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 blá. Tem intérprete? Tem. Então, está autorizado. Bíblia, 1 Coríntios 14, apóstolo Paulo. Não tem intérprete? É só um monte de blá blá blá? Então fica calado. Quem foi que falou que é para ficar calado? O apóstolo Paulo, Bíblia. Eu não concordo. Não importa. Eu gosto de falar não importa porque na pós-modernidade as pessoas têm muito esse negócio de minha opinião. Mas essa é a sua verdade, eu quero falar minha opinião. Sua opinião não importa. É a Bíblia. Não quero saber da sua opinião. Ninguém quer saber da sua opinião. A Bíblia, a gente segue a Bíblia, não é a sua opinião, seu gosto, se você achou bonito, se é azul, se é branco. Sua opinião não interessa. É a Bíblia, a gente está aqui para seguir a Bíblia. A minha opinião não importa. Por isso que eu não fico falando de... Tem pastor que parece que é influencer, né? E quer influenciar a pessoa a seguir um time de futebol, uma visão política. Eu não fico dando a minha opinião, certo? Você quer ser esquerdista, seja, quer ser direita, seja. Só que eu te digo uma coisa: você como crente, você não pode apoiar bandido. Você não vai apoiar bandido, você não vai apoiar um partido que venha prejudicar a igreja. Se você apoiar, você está jogando no time do diabo. Você está jogando contra, no time contra. E aí você vai ter uma severa, né, chamada de atenção por conta disso, né? Então tenha juízo, né? Tenha inteligência, né? Tem igreja por aí que está até falando, tem um pastor aí que falou: não quero saber de gente que defende agenda que é esquerda. Pode entregar o distintivo aqui, tchau. Aqui não, ninguém vai se filiar a partido comunista. Teve igreja que fez assim, né? Continuando. 1 Coríntios 5, de 1 a 13. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, que é imoralidade sexual, e fornicação tal, que nem dentre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação, ser excluído, né? Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, e assim como uma nova massa, assim como está esse fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa,
foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou seja, com os incrédulos, as pessoas que estão de fora da igreja, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo, porque lá fora é tudo que existe no mundo, é isso. Mas vos escrevi para que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou rouboador, ou tal, nem ainda sequer comais, porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Então ele está falando de julgamento dentro da igreja de Deus. Vou ler de novo. Porque tenho eu que julgar também os que estão de fora. Julgar também os que estão de fora. Não julgais vós os que estão de dentro, os que estão dentro. Ele está perguntando, vocês não devem julgar os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Quem é que julga os que estão de fora da igreja? Deus. E o que a gente como igreja tem que fazer? Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Lá no Antigo Testamento teve o caso de Acã. O povo foi morto na guerra, perderam a guerra, muita gente sofreu, porque tinha um cara dentro do povo de Israel que fez uma coisa errada, e aí o povo estava perdendo a guerra e não sabia o porquê, e aí Deus revelou que tinha um cara que pegou, escondeu as coisas, como Deus falou que não era para pegar, ele escondeu na tenda dele, e aí esse homem e a família dele foram condenados. Então, uma pessoa dentro do povo de Deus causando problemas, ela tem que ser mandada, dispensada, tchau. Por quê? Aqui é um lugar de restauração, aqui é uma espécie de, como é que chama aquele lugar que leva o drogado para se tratar? Centro de reabilitação. Aqui tem ex isso, ex aquilo, é para as pessoas que se arrependeram, para as pessoas que querem se tratar, para as pessoas que querem mudar de vida. Aquele que quer vir para dentro da igreja, mas não quer mudar de vida, ele está no lugar errado. Aqui não é lugar para aceitar a pessoa que vem do mundo e fique como está. Aqui é lugar para quem quer ser diferente do mundo que está lá fora. Se você quer viver a mesma vida que você vive lá no mundo lá fora, aqui não é o lugar. A igreja de Jesus Cristo não é o lugar. Se você quer viver a vida do seu jeito, é lá fora no mundo. Dentro da igreja é do jeito de Jesus, é do jeito de Deus. Aqui é lugar de pessoas que querem viver uma vida diferente, que reconhecem que a vida delas está errada, que tudo que elas fazem é prejudicial à saúde física, espiritual e mental, e elas vêm para dentro do centro de reabilitação cristão, que é a igreja, e procuram o tratamento do médico Jesus. É tratamento psicológico, psiquiátrico, etc. e tudo mais. Continuando, Mateus 18, de 15 a 17, eu já estou terminando. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentio e publicano. Ou seja, uma pessoa que não é da igreja, é do mundo. Todo aquele que se deitar com o animal certamente morrerá. Êxodo 22, 19. Então, se a gente for respeitar toda a forma de amor, se a gente for achar lindo toda a forma de amor, se é legítima toda a forma de amor, vamos respeitar as pessoas que são pedófilos, vamos respeitar as pessoas que se deitam com animais,
Vamos ser a favor disso, vamos liberar para eles também, tá? Então, uma coisa vai levar a outra. Por isso que a Bíblia, ela impõe limites. Existe o certo, é para seguir por esse caminho. O que variar disso, o que for diferente disso, é errado. Então não é para você deitar com a sua tia, não é para você deitar com a sua irmã, não é para você deitar com a sua prima, não é para você deitar com a sua mãe, com o seu pai, não é para você deitar com o seu cachorro, com o seu gado, com a cabrita. Não é para deitar com a prostituta, não é para deitar com a mulher do seu próximo, que é adultério, não é para se deitar homem com homem, não é para mulher deitar com mulher. Tudo diferente do casal, do casamento, que tem o sentido de procriação, homem e mulher para procriar, está diferente da natureza geral, está errado. É algo que Deus não aceita. Não importa se o mundo aceita, se o mundo acha que a pessoa nasce assim, se acha que é uma coisa da natureza, não importa, pode ser da natureza, pode ser uma inclinação. Eu tenho um desejo ardente de fazer, me relacionar sexualmente com todas as meninas do colégio, do bairro. Olha, no mundo pode, dentro da igreja não dá para aceitar isso. Não, mas é o meu jeito, eu nasci assim. Ótimo. Se você quiser assim, fora da igreja, mas dentro da igreja, não. Por que não? Porque Deus não quer. Por que Deus não quer? Não sei, não me interessa, não me compete saber o porquê. Deus não me deve explicação, não te deve explicação. Mas Deus que me fez assim, pode ter feito você assim, mas Ele não aceita. Então o que você tem que fazer? Se controlar. Então Deus me fez assim, desejo de comer e eu como e eu engordo. Você tem que lutar contra isso, senão você vai explodir, você vai infartar, você vai morrer. É uma coisa que te causa um problema. Deus me fez assim, tudo que eu vejo eu saio comprando. Você vai ter que lutar com isso, são coisas que vêm. Deus me fez assim eu tenho desejo, eu tenho que me relacionar com a mulher. Então casa com a mulher. Casa, é só casar. Você pode ter uma mulher para você se relacionar com a mulher, né? Não precisa pegar toda hora estar com uma namorada diferente, né? Bom, aqui eu já resumi esses aqui, eu vou pular porque é muita coisa. Deuteronômio 23, 17 a 18. Não haverá prostituta dentre as filhas de Israel, nem haverá sodomita dentre os filhos de Israel. Não trarás o salário da prostituta, nem preço de um sodomita à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto. Não aceita a contribuição, né, a dedicação, a oferta, porque ambos são igualmente abominação ao Senhor teu Deus. Quer ser religioso? Mude a sua maneira de viver. Sabendo isso, 1 Timóteo capítulo 1, do 9 a 11, sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricitas e matricitas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, para o que for contrário à sã doutrina. 2 Pedro capítulo 2, do 20 ao 22. Porquanto, se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Desse modo sobreveio o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Eu fiz um vídeo uma vez, ainda está na internet. Ele fala mais ou menos, pelo menos tem até um pedacinho de uma aula, e eu expliquei nesse vídeo a seguinte situação: a pessoa que fala assim, não, mas
eu quero ser parte da igreja e eu não consigo mudar, e vocês têm que me aceitar assim porque Deus me fez assim, é uma coisa da minha natureza, essa desculpa não cola, porque Deus deu o Espírito Santo para aquele que se converte, e o Espírito Santo te capacita a mudança, e você sofre uma mudança. Então, se eu roubava, o Espírito Santo vai me transformar, se é que Deus existe. Se Deus existe, existe a transformação que Ele pode fazer no coração. E por isso que o Evangelho ganha adeptos, por isso que o cristianismo ganha. Por quê? Deus existe, porque pessoas podem ser transformadas por um poder sobrenatural. Então, pode existir uma transformação. O médico pode ser que não trate, igual a ciência diz que não tem tratamento, aquilo é uma coisa da natureza. Ok, ciência, mas Deus pode fazer. Deus pode. Então não tem essa desculpa, a igreja tem que aceitar. A igreja de Jesus não pode aceitar, Jesus proíbe. Eu sinto muito. Eu gostaria, de mim mesmo eu gostaria, mas eu não posso fazer, eu não tenho esse direito. Eu não tenho esse direito. Jesus me proíbe. Quer falar alguma coisa, irmão? Pastor, irmão, né? É muito interessante a gente conhecer e obedecer. O que a palavra de Deus diz e o que é a igreja de Cristo. É muito interessante a gente trabalhar com a mente em cima dessas coisas. Diante do que o pastor falou, e lembrando aqui que para o sacrifício Deus não aceitava o animal defeituoso. Não aceitava. E acabou. Por quê? Não aceito. Diante da igreja hoje, e o que a Bíblia diz, há muitas coisas, como o pastor já disse aí já, que Deus jamais aceitará certos atos, certo procedimento e certo costume na casa de Deus, na igreja de Cristo. Agora, o pastor frisou muito bem. Quando às vezes o pastor chega para o irmão e diz assim, você não deve fazer isso porque você não está de acordo com o pastor falou, com o ensinamento bíblico. E às vezes, meu pastor, essas pessoas têm um versículo que quer se defender com ele. Cadê o amor? Você sabe? Qual é a resposta, às vezes, minha, quando eu desobedeço, ando por um lugar tenebroso, praticando aquilo que a igreja não ensina? E a resposta é: cadê o amor? Sim. Que não é isso. O amor é a Deus e a palavra e a verdade. Sim. Não é o erro de ninguém, o procedimento de ninguém, a atitude de ninguém, minha errada. Sim. Nós amamos justamente as pessoas, né?
Deus, Ele disse que Ele vai destruir as pessoas que não quiserem andar conforme a vontade dEle. Então nós amando as pessoas, nós alertamos as pessoas que se arrependam e se dobrem diante de Deus e se salvem de serem destruídas. Aquela destruição, vocês sabem que eu já falei, né? Questão do inferno. Então não é falta de amor, não é falta de amor a gente pregar uma mudança que é real. Seria falta de amor eu ficar oprimindo a pessoa e falar: olha, você tem que ser assim. Não, mas eu não consigo, então para você não vai dar. Não é que para você não vai dar, vai dar. Se Jesus, se você se encontrar com Jesus de verdade, existe cura, existe transformação, existe libertação, existe mudança, né? Entenda como você quiser. É possível uma vida diferente. Só não é possível se você não quiser, né? Só não é possível se você não quiser. Aí não é possível. Agora, se você quiser, é possível. Em última hipótese, é aquilo que eu falei. A pessoa fica dentro da igreja, certo? Resguardada de contato com homem, mulher com mulher, e vive uma vida de santidade na solidão. Ah, mas isso é muito cruel. Eu não posso fazer nada, é a solução que a Bíblia dá, tá? É a melhor solução. É melhor você, a Bíblia ensina isso, é melhor você entrar no céu sem uma perna, sem um braço, do que você ir inteiro para o inferno. Então a Bíblia ensina: se o teu olho te faz pecar, arranca ele, porque é melhor você entrar cego na vida do que você ir para o inferno. Então a Bíblia ensina isso. Então todos nós que estamos aqui, nós nos negamos. Eu queria estar na praia, olha só que sol bonito. Por que eu estou aqui, né? Gastando a minha voz. Por que eu faço isso? Porque eu tenho esse relacionamento com Deus, eu quero agradar a Deus, eu quero fazer a obra de Deus. A obra de Deus é fazer com que as pessoas conheçam a Jesus, que Jesus é a salvação, que Jesus é a transformação de vida, e etc, e etc. Tem um versículo aqui para a gente finalizar, não dá para continuar. Mateus 7, 13 e 14 diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então o Evangelho é chamado lá no começo, antes de ser cristianismo, era o pessoal do caminho, e o caminho sempre foi um caminho estreito. Não tem um Evangelho fácil. O Evangelho nunca, jamais foi fácil. Durante muito tempo, lá no comecinho da igreja, quem se declarava seguidor de Jesus estava abrindo mão da própria vida. Como eu li o texto e expliquei para os irmãos, muitas mulheres ficaram sem os seus maridos. Muitos maridos ficaram sem as suas mulheres na hora que se declarava a Jesus. Muitos filhos e filhas, como ainda acontece hoje no mundo muçulmano, tinham que fugir de suas famílias para não serem mortos. Tem que fazer fugir de suas famílias, perde a família para ficar com Jesus, porque se ele ficar naquela família, a família o mata, porque não aceita que ele seja crente. Então assim, nunca foi fácil. Esse evangelho fácil, essa graça barata, agora vamos voltar para a teologia, né? O alemão Dietrich Bonhoeffer falou que a graça não é uma graça barata, ela custou para quem? Para nós? Não, para nós é de graça. Para Deus custou o sangue de Jesus. Para Deus a compra, o perdão do nosso pecado custou muito caro. Uma pessoa que ama Jesus, não é possível que ela não pense no sofrimento que Jesus passou por ela e não se comove. Como diz a Bíblia, o amor de Cristo nos constrange. Como é que ela não se dói e fala: Deus morreu por mim, eu não posso. Se Deus se sacrificou por mim, por que eu não posso me sacrificar por Ele? Por que eu não posso tentar viver uma vida correta?
Ele deu a vida, ele morreu a minha morte para que eu vivesse a vida dele. Então eu vou viver como se fosse ele, eu vou viver um viver diferente, eu vou viver, vou ser uma pessoa correta dessa vez. Eu ganhei uma segunda chance, eu não vou fazer com que seja em vão essa morte, esse sofrimento de Deus. Mas as pessoas hoje em dia, elas são egoístas demais, elas não pensam assim mesmo. Poxa, os filhos não pensam mais no sacrifício dos pais. É gente que como é que a gente fala? Eles são todos meio que psicopatas, porque ele não tem consideração nenhuma pelo pai e pela mãe, sabe? Não vê o sacrifício dos pais. Então é esse tipo de gente que está vivendo nos dias de hoje. E a gente tem que chamar a pessoa para o bom senso e falar: olha, tenha escrúpulos, não foi de graça não custou caro para Deus, né? Não é para viver de qualquer jeito não. Se você quiser ser crente, honre a Deus, respeite a Deus, né? Então é muito difícil. Eu tenho um último texto para ler, para finalizar. Não vai dar para a gente ficar falando muito, tá? Infelizmente não dá. Pastor, mas o que vimos hoje é que às vezes quando o pastor da igreja ele quer corrigir ou corrige algo e a pessoa não gosta, e ele responde assim, né? Ele passa a responder assim: do jeito que o pastor está fazendo, todo mundo vai embora. Ah, sim. Não é? Agora, veja bem, quando ele está dizendo assim, ele diz isso, dentro dele está dizendo que ele quer uma igreja da forma Sim. que ele quer. Não é a igreja de Jesus. O mundo Não é a igreja de Jesus, mas é a igreja do José, do fulano. E a Bíblia não ensina isso. Não. Deus não ensina isso. Vamos ler o último texto, porque mais importante do que as nossas palavras é a palavra de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 18 até o 32. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de inveja, homicídio, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis em misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem com as que as fazem. Então vocês veem aqui o juízo de Deus. Aí você vê
essa peste, né, que é identificada lá na Bíblia, né, como o juízo de Deus. E aí alguém questiona a justiça de Deus. Mas a Bíblia está dizendo aqui que o ser humano, ele já conhece a Deus. Ele já conhece a Deus. Ele não tem desculpa. Só que ele resolveu seguir seu próprio caminho. Isso aí é uma coisa que é como se fosse um instinto. Todo ser humano sabe que Deus existe. Ele conhece a Deus e por isso ele é indesculpável. Porque conhecendo a Deus, sabendo que ele tem que adorar o Criador, ele prefere seguir por um caminho diferente. Por isso, não tem desculpa, não tem perdão, e por isso que as coisas vêm, e vêm com justiça. Então esse mundo, ele está sendo castigado e vai ser mais castigado ainda. E as pessoas, a Bíblia, e pior é que a Bíblia já fala o que vai acontecer, e a gente já sabe o que vai acontecer. Vai cair pedra na cabeça das pessoas, e as pessoas vão virar para o céu e vão amaldiçoar Deus. Tal é a rebeldia dessas pessoas, elas não vão se dobrar. E isso é que a gente chama de Apocalipse. O Apocalipse não acontece para coitadinhos bonzinhos, não, acontece para gente ruim, gente que merece, né? Então, vamos orar então. O pastor quer falar alguma coisa? O pastor vai falar então e a gente vai orar para encerrar. Você quer gravar? Eu vou desligar aqui a câmera e